Fala pessoal, tudo bem? Professor Werley aqui para mais uma aula no nosso laboratório de redação. Antes de começar a nossa aula de hoje, vamos recapitular o que falamos na última aula. Falamos sobre o mercado de trabalho, mas apresentamos para vocês alguns dos muitos desafios existentes no mercado de trabalho. Mas eu disse a vocês que esses desafios não são desafios realmente da atualidade. São desafios que estão enraizados, são problemas que estão enraizados na nossa sociedade, trouxeram para nós esses resultados. Ou seja, desemprego, problemas de saúde, pessoas, infelizmente, sendo afastadas, do local de trabalho por não dominar a tecnologia ou que a tecnologia tomou o lugar dessas pessoas. Nós falamos um pouquinho sobre a Revolução 4.0. O que significa isso? O aspecto que a tecnologia hoje ela consegue fazer trabalhos de várias pessoas. Às vezes, uma única máquina ela consegue fazer o trabalho de várias pessoas. Ela consegue fazer o trabalho de vários funcionários. Então, por que isso tem como ponto positivo e por que isso tem como ponto negativo? São os aspectos que nós trabalhamos na última aula. E como a tecnologia nas escolas podem, ainda no ensino básico, ali, no ensino médio, no ensino fundamental, pode resolver, solucionar essa problemática. Mas, professor, nós não estamos no mercado de trabalho. Lembra que eu falei com vocês? Mas a escola está preparando vocês para viver em sociedade. Meu aluno, se porventura você ainda não fez uma redação sobre esse tema, pare esse vídeo agora e vá escrever. Escreva pelo menos uma conclusão, uma proposta de intervenção, escreva pelo menos um desenvolvimento, ou melhor, escreva a redação por completo, converse com um amigo ou com uma amiga sobre o texto que você escreveu, troquem os textos para que você veja o erro do outro e o outro veja o seu erro. E aí a gente vai melhorando para que no próximo Enem você realmente, de fato, consiga uma nota satisfatória. Mas, para isso, você precisa sempre praticar, praticar, praticar. E hoje nós vamos falar um teminha muito bacana, muito tranquilo, chamado O Jovem e a Política no Brasil. O que é o Jovem e a Política no Brasil? Quando coloca lá, horário eleitoral, aí todo mundo já tira. Deus me livre de ler sobre isso aí, eu não aguento mais, professor, porque política é tudo corrupto. Então são aspectos que pairam a nossa sociedade. E é isso que nós vamos discutir hoje. A escola, ela trabalha questões políticas. Nós não vamos trabalhar à luz da sociologia, tá, gente? Vamos falar aspecto voltado para a sua redação. Você conhece o que são políticas públicas de juventude? Que te dá acesso à escolha, por exemplo, a algum determinado aspecto no seu município? E como que a escola e a própria família pode fazer com que o jovem tenha mais interesse sobre o aspecto voltado para a política? Abriu a prova, o jovem e a política, os desafios ou os desinteresses do jovem com a política no Brasil. Aí você olha, você está naquela pressão. Espero que isso não ocorra com vocês, mas a gente precisa preparados para o futuro. Caiu ali, professor, deu branco. Meu Deus, eu não sei o que escrever sobre o jovem. Vamos lá, a nossa estratégia que eu tenho utilizado em todas as redações, experiência pessoal. Vamos lá, vamos lá. Qual a sua... O que você acha de política? Chato. Beleza, coloca aí, chato. O que você pensa? Por que você pensa que política é chato? Você seria um vereador? Você teria coragem de se candidatar à posição de vereador, ou prefeito, presidente? Perfeito. Pensou nisso aí? Se você respondeu sim, por quê? Mas se você respondeu não, qual o motivo desse não? Então vai anotando essas informações, é o que nós chamamos de tempestade de ideias. Comece a anotar essas informações, esses fatos sobre o seu texto, para você fazer essa análise. Agora pensa comigo o seguinte, você já viu algum filme em que o jovem tem um pensamento político, ou participa da política, ou é político, e algum fato da história, ou você vê alguma série, algum livro, alguma coisa. Quando coloca ali, queridos, filmes, séries e livros, não estou falando para você fechar a sua mente só naquilo. Nós temos livros, nós temos músicas, nós temos todos, um aparato cultural para você jogar na sua redação, que você já teve essa aula, mas aqui é só para você dar o pontapé inicial, iniciar o seu texto. Obviamente, você vai fazer uma leitura do texto de apoio. O que o texto de apoio está trazendo de problemas? O que o texto de apoio está trazendo enquanto soluções? E com base nisso aí, você já vai fazendo suas anotações, a tempestade de ideia para começar o seu texto. Depois nós temos ali o caso da escola. Qual o perfil da escola?
A escola tem trabalhado ou não? Ah, eu já tive uma aula, já tive alguma dinâmica na escola, já tive alguma feira. Ah, professor, eu tive uma feira na minha escola, que né, uns eram vereadores, outros prefeitos, fizemos partidos, nós escolhemos, né, política também fala da questão do bem-estar da sociedade, então nós escolhemos ali algumas coisas, né, que tem a ver com a nossa escola. Já fizeram isso? Não, nunca fiz. Então, por que não fez? Ah, porque talvez a escola, a professora, não liga, teve uma falha da escola. Sua família, qual é a visão da sua família sobre hoje política? Quando você pergunta ao familiar o que é política, você se importa com política? Ou a própria comunidade, qual é a relação da sua comunidade com a política? Não está ali, mas vamos lembrar o governo. O que o governo tem feito para que você, aluno, né? O que o governo no geral, tá, gente? Para que você, aluno, tenha acesso a questões políticas, se interesse por questões políticas. Ah, professor, ele tem feito tudo errado, ou não, ele tem feito tudo certo, ou não tem feito nada. São aspectos que você vai começar a sua discussão. Política, política, política. O que é política? Olha lá, a capacidade do ser humano de criar diretrizes com o objetivo de organizar o seu modo de vida. Então, política significa organização. Política significa você sentar com um grupo ou de forma individual e organizar algo. Então, quando nós pensamos em política, é aquilo que está vinculado ao Estado, ao governo, à administração pública, né? E tem como o objetivo. Qual o objetivo? O bem público, o bem de todos. O objetivo da política atualmente é o bem de todos. E aí eu questiono mais uma vez. Por que o jovem não está lá? Por que ainda tem essa falta de representatividade? Por que vocês, jovens, hoje não querem, não se importa, a maioria, grande parte de vocês, não querem seguir? Quais são os bloqueios? Ah, professor, por exemplo, eu vi uma vez, né, voltando àquela história de experiência pessoal, um candidato a vereador muito novo e os mais velhos falavam, olha, não, ele não vai conseguir, né, porque ele é muito novo, não tem experiência. Será que isso aí também é um bloqueio das pessoas que já estão, que já têm experiência, que não querem dar experiência aos mais novos? Falando em política, ou talvez, nós já tentamos, mas chamávamos de vândalos e coisa e tal. Nós vamos ver questões voltadas para a história, em que os jovens tiveram em evidência. Então, o que nós temos ali? Olha, é comum ouvir que o Brasil precisa de renovação. O Brasil precisa de renovação política, precisamos escolher novos políticos. E quem são esses novos políticos? Quem são essas novas pessoas que vão trabalhar com o bem-estar social? Você. Simplesmente você. Só que nós precisamos olhar com mais atenção do papel do jovem para a sociedade. Nós precisamos olhar com mais atenção quem é o jovem na sociedade. O que esse jovem tem na sociedade, o que esse jovem pode passar para a sociedade. É nesse aspecto que eu consigo analisar que é uma falha educacional nisso aí. A escola te prepara para as faculdades, a escola te prepara às vezes para as gincanas, mas para viver politicamente falando, ela te prepara? Porque as pessoas às vezes pensam que política é apenas voto. O que você acha de política? Eu não gosto nem de votar, mas política é só voto. Lembra que eu acabei de falar com vocês que política é o quê? Bem público. Organizar o bem público, organizar o bem de todos. Então, qual a importância dos jovens nesse quesito? Por que nós temos ainda esse estereótipo, essa ideia de que jovem é apenas, que política é apenas voto? Obviamente, aquilo que eu falei com vocês, se a escola não tem essa falha, nós temos também uma falha governamental. De estimular, olha, turma do terceiro ano do ensino médio do colégio X, vocês a partir de hoje, vocês vão acompanhar o prefeito fulano de tal, para ver como que é, ou vão acompanhar o vereador fulano de tal. Nós temos alguns, sim, nós temos alguns senadores, senador Mirim, nós temos algumas campanhas voltadas para isso aí, mas são poucas. Elas não conseguem atingir todos os educandos. Então, nós temos aquela utopia, né? Aquela ideia de que o exercício da política é apenas na fase adulta. Eu só vou preocupar com as questões sociais, o bem-estar de todos, o problema da sociedade, só na fase adulta. Olha, cuide bem aí, porque você é a nova geração, né? Não, você é a geração. Você precisa cuidar. Então, nós temos que pensar nesse aspecto. Obviamente, talvez o maior embate é que nós não temos representações que incentive a questão, que incentive o jovem. Você não tem
tanta experiência, tanto modelo de jovens que estão hoje fazendo política, sendo políticos, pensando na política, vivendo política, você não tem essa representatividade. Então, por isso, talvez tenha aquele medo de ser o primeiro. Obviamente, nós temos aquela questão seguinte: olha, professor, eu até pensei, mas não tem graça, né? Há um descontentamento naquilo na relação à participação. A democracia está tão difícil de falar o que é democracia hoje. O mundo está tão complicado, está tão, né, fomentando em direita, esquerda, ou briga de posicionamento político, e que eu não quero nessa confusão. E por pensar assim, o jovem acaba se afastando e acaba não ligando. Nós temos também a questão cultural, né, que fomenta dentro de casa, às vezes. Dentro de casa não quer discutir. Quando trabalha nas escolas, só quer trabalhar o aspecto voltado para conteudistas. O que faz o vereador? Mas por que você não vira o vereador? O que faz fulano? Quando a gente fala isso aí, galera, em política, aquilo que eu falei com vocês, eu não vou trabalhar no viés da sociologia, esse tipo de política, essas coisas e tal, mas eu só quero mostrar para vocês estratégia para escrever sua redação. E quando fala na sala, em casa, né, na sua família, simplesmente vai ocorrer o quê? Críticas relativas ao tema. Ah, não, política é tudo corrupto, mexe com isso não, meu filho. Então nós temos esse certo bloqueio. Por isso que o jovem, às vezes, ele fica um pouco afastado dessas questões políticas. Professor, você tratou o aspecto da política, tratou o aspecto voltado, mas o jovem ele sempre foi assim? Não. Vamos entrar um pouquinho na literatura. A literatura brasileira ela começa desde o quinhentismo, que eram basicamente adultos. Depois nós entramos ali, vai para o barroco, adultos, passamos pelo arcadismo, adulto. Entramos no período do romantismo, vocês já tiveram essa aula, o romantismo já começa aos jovens. Só que o jovem no romantismo não era um jovem que tinha, né, um empoderamento, não é aquele jovem que sabia, tinha decisões. O jovem romântico era um jovem, infelizmente, considerado frágil. Então nós vamos passando pelo período literário, eu quero falar isso para vocês, para a gente chegar ali no pré-modernismo, em que a figura do jovem é simplesmente uma figura submissa ao adulto. O jovem ele não tinha um posicionamento, o jovem ele não podia resolver, ele não podia dar palpite. E quando dava à luz da literatura, falava, olha, você é muito jovem, não fale sobre isso. Você é muito jovem para entender sobre isso. Você só vai entender quando se tornar um adulto. Só que chegou no período da escola literária chamada modernismo, os anteriores a ela, chamados pré-modernistas, eles resolveram revolucionar. E quem eram esses? Jovens na região de São Paulo. Autores desse período, eles fizeram uma literatura engajada. Perceba o seguinte, que a nossa literatura até aqui, ela era uma literatura voltada para a questão europeia, falava muito, principalmente sobre Portugal, né, sobre os mecanismos de Portugal, tudo que nós temos hoje de herança, particularmente a nossa literatura, é algo, né, de português. Sempre vai ter esse aspecto. Agora, quando nós temos essa visão do pré-modernismo, esses jovens falavam, nós não podemos usar a arte simplesmente para retratar sobre o amor, nós não podemos usar a arte simplesmente para retratar sobre a terra, como fizeram o quentismo ou o romântico. Nós precisamos usar a nossa arte, a nossa literatura, como literatura de engajamento. O que é isso? Oi, Brasil, tem problema. Como que eu vou mostrar esses problemas? Através dos poemas. Como que eu vou mostrar que o Brasil tem seca? Através das prosas. Como que eu vou mostrar que os problemas as pessoas estão morrendo? Através das imagens, das artes. Então eu vou começar a trabalhar isso aí, nesse pré-modernismo. Esse evento vai ser um evento que vai chamar muita atenção das pessoas. Então, os jovens pré-modernistas, eles começaram a ter uma visão e começaram a ter uma nova visão sobre o Brasil. E essa nova visão foi uma visão de denúncia, essa nova visão foi uma visão de mudar os problemas, de querer resolver os problemas da sociedade. Então eu tenho agora o jovem preocupado por questões políticas
e econômica do Brasil. Se eu tenho isso aí em 1900, tal, naquele período modernista, professor, por que o jovem não continuou dessa forma? Porque se você olhar em toda a nossa história do Brasil, em vários aspectos da história do Brasil, quem tinha maior preocupação com questões políticas era o jovem. É por isso que você vê algumas manifestações que tiveram, por exemplo, na ditadura, que eram os intelectuais. Eram jovens que estavam ali falando igual dar uma cara a tapa, né? Para tentar mudar a sociedade. Mas hoje, por que tudo mudou? Talvez a resposta está ali, em que Bauman diz que as nossas relações, as relações sociais, as relações políticas, econômicas, hoje elas não são mais sólidas, são líquidas. Ou seja, o jovem não tem essa preocupação. E lembra quando nós falamos desse aspecto voltado para Bauman, ele trabalha o aspecto voltado na modernidade líquida. Modernidade líquida ela se resume, bem rápido para vocês entenderem, em individualismo. O jovem ele não está preocupado em viver a sociedade, em resolver o problema da sociedade. Ele quer resolver o seu problema. E resolver o seu problema não é política. Porque política, lembra que eu falei logo no início? É resolver, cuidar de todos. Então, esse individualismo faz com que o jovem fique à margem, não ligue, fique indiferente nessas questões. Beleza? Nós temos também aqui, que eu falei com vocês, a questão da ditadura militar, o regime militar, né? E o movimento estudantil foram que se mobilizaram para essa resistência. Eles tiveram esse aspecto, né? Foram às ruas, fizeram as manifestações e lutaram pela democracia, todos os aspectos. E hoje o jovem, será que faz a mesma coisa? E quando faz, como que ele é considerado pela sociedade, podemos dizer, adulta? São informações, meus lindos, que nós precisamos colocar na nossa redação. Um parâmetro que você pode começar, né, voltar ao aspecto histórico, falar, olha, que eles tiveram oportunidade. Eu já li um texto na redação que o aluno falou o seguinte, olha, os jovens, em 1964, em 1900, eles até tiveram preocupação com a sociedade, com a política. Só que essas preocupações lhe custaram a vida. Achei o texto até muito pesado na época que eu li, mas foi um texto perfeito. Ele falou, e talvez esse medo de morrer, de apanhar, de sofrer, fez com que o jovem deixasse, né, hoje, esses problemas para os adultos. Olha que interessante como ele traz isso na sua redação. Então você pode pensar nisso aí. Olha o que nós temos nessa lei, também na nossa Constituição, que ela fala sobre políticas públicas de juventude. Olha o primeiro termo. Promoção da autonomia, da emancipação dos jovens. Vocês podem ter escolhas. Vocês precisam fazer escolhas. Às vezes, quando nós vemos alguns, políticos pensando em algum mecanismo ou algum evento para os jovens, não tem nenhum jovem ali. Professor, não tem. Geralmente adultos, pessoas, de idade, mas não tem realmente a representatividade. Esse jovem para falar sobre o desenvolvimento, esse eu jovem está ali definindo o meu presente, não é o meu futuro, mas o meu presente. Mas por que não tem? Porque eles não seguem a lei. A política de juventude fala isso. Fala também que precisa ter a promoção da criatividade e da participação do jovem, aonde? No desenvolvimento do país. Tudo que envolve, tudo que trabalha, as escolhas, os projetos do nosso país precisa ter o aspecto voltado para o jovem. Isso acontece? Se acontecesse, não estaríamos discutindo esse tema hoje. Valorização do diálogo e o convívio com o jovem e com as demais gerações. É um outro problema que nós vamos, não, mas ele é muito novo, não tem experiência. Ele tem experiência mesmo sendo muito novo. Ou se não tem experiência, você enquanto adulto, ou você experiente, precisa dar experiência àquele jovem. Perceba que esse tema trata até mesmo um aspecto voltado para o mercado de trabalho, mas a gente está falando aqui no quesito político. Na década de 80, o Brasil viu uma geração que cresceu em meio à ditadura se levantar e lutar pelo direito de participar politicamente na vida do país por meio do voto. Esse movimento viria a ser conhecido como os Diretas Já, que, apesar de não ter atingido o objetivo principal, à época tornou um marco da nossa ainda recente democracia. Então, os jovens hoje, quando nós falamos, quando você fala hoje, o que é a política hoje, o que é a escolha política, o que é a participação política,
que é, hoje que nós falamos de democracia, ela deve simplesmente aos jovens passar. Se vocês, jovens, né, são hoje, né, herança, aquilo que foi no passado, por que hoje os jovens não têm esse mesmo pensamento? Será que há um bloqueio ou simplesmente o individualismo? O jovem não quer. Então, é isso que você precisa pensar, raciocinar no seu texto. Então, o que eu tenho aqui, professor, como proposta de intervenção? Primeira coisa, lembra que eu falei com vocês da escola? Os estabelecimentos de ensino, eles podem e devem incentivar o debate de ideias sobre temas, né, que vai quebrar as barreiras e que vai ligar o jovem à atualidade. É muito interessante, você, por exemplo, já fiz algumas escolas, nós estamos com um problema hoje em uma determinada nossa sociedade, a questão do tempo que nós trabalhamos com vocês, pessoas em situação de rua. Vamos chamar os jovens para debater esse tema? Vamos lá, galera. Pessoas em situação de rua, como que a gente pode melhorar? Como que a gente pode, né, resolver esse mal social, esse problema social, essas pessoas que são negligenciadas? Então é muito interessante você quebrar essa barreira e falar, jovem, você é o Brasil, você faz política, você precisa da política e você pode ser político. Simplesmente criar, você pode cobrar e você pode dar ideias. Beleza? Aqui que nós temos ali, os próprios partidos políticos devem criar programas específicos. Para quê? Para fomentar o interesse dos jovens, a compreensão, os princípios. Então eu não posso simplesmente deixar lá, olha, eu preciso que esse partido político vai começar com o jovem. Ele entenda, olha, nós temos que criar até mesmo, como nós somos, aspecto, abrir portas para esses jovens, para eles conhecerem, se portarem com a política. E outra coisa nós temos ali, precisamos fomentar o debate. Tirar da rede social, ficar somente ali, né, na rede social, nas universidades. Não, política é assunto de família, deve ser tratado da maneira mais saudável e sempre, eu sei que é difícil na nossa sociedade atualmente, mas sempre respeitando as diferenças. A partir do momento que você tem um diálogo saudável, o jovem vai querer falar. E ele tem muito para ensinar. Né? Aquilo que nós falamos ali é de extrema relevância, que a escola, né, que na escola ensina como que é o funcionamento, a importância de participar enquanto cidadão, né, na vida política, no aspecto político, nas discussões, nas palestras, nas eleições internas na própria escola ou nas eleições externas. Para a escolha de um presidente, a escolha de um prefeito, a escola ela precisa trabalhar com isso. Obviamente, sem um posicionamento político, mas posicionamento de lados, esquerda ou direita, não, mas um posicionamento assim, aluno, você precisa aprender o que é política. Aí sim, nós vamos melhorar e colocar o jovem com mais interesse, que é o nosso tema do jovem e a política do Brasil. Ok, meus alunos, nós temos então o que nós trabalhamos na nossa aula hoje, que há uma falha educacional, não somente a escola, não estou falando que a escola é a única culpada, mas é uma das, né, que nós podemos conversar, que nós temos leis que incentivam, deveriam incentivar o jovem em participações políticas, que são políticas públicas da juventude, mas infelizmente essa lei ela não é seguida na sua totalidade. E como que a família, a escola, ela pode trabalhar com discussões para fazer com que o jovem aprenda de uma vez por todas, né, tenha interesse sobre questões políticas. O que nós vamos conversar na próxima aula? Vamos falar sobre o Brasil e o desafio da acessibilidade. Parece que não há uma preocupação sobre essas pessoas. E nós vamos discutir isso à luz da literatura. Nós vamos falar de um livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, e nós vamos retratar como que esse livro fala sobre acessibilidade ou mostre como que o brasileiro observa o outro, o diferente. Tá? E como que a participação popular pode auxiliar a quebrar esse desafio. Muito obrigado pela sua participação nessa aula e aguardo vocês até a próxima aula.